Ludmila Rajar. Ela que confirmou há pouco a Andréa Sadi, que recusou o convite do presidente Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde. Convite feito pela Andréa Sadi. Aqui está Ludmila Rajar com ela. Andréa, por favor, você começa essa entrevista. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Ludmila, obrigada por estar aqui conosco. Eu queria começar perguntando para a senhora a respeito desse convite que a senhora recusou do Ministério da Saúde, de ocupar o Ministério da Saúde. A senhora é conhecida por ser uma especialista na área entre os médicos, muito respeitada, e foi conversar com o presidente Bolsonaro, um governo que tem um discurso negacionista a respeito da pandemia. Eu pergunto à senhora, a expectativa era de que a senhora tivesse carta branca para assumir essa vaga e isso não aconteceu? Andréia, boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar com vocês aqui hoje. Então, dizendo que eu me senti muito honrada com o convite do presidente Jair Bolsonaro, que foi feito no sábado por telefone, e eu vim a Brasília realmente com a expectativa de poder ajudar o Brasil, de poder ajudar de uma maneira ética, técnica e científica. E era realmente isso que eu esperava. Eu imagino que o Brasil deva estar realmente preocupado com tudo que está havendo com a população, com esse número crescente de mortes, com esse novo pico que o Brasil está sofrendo nos últimos dias da pandemia pela Covid-19. E aquilo, para mim, significou uma vontade de uma mudança de rumo. Até como você disse, as pessoas me conhecem, eu tenho uma história na medicina, sou uma cientista, uma médica, então o fato de eu poder vir e conversar, para mim já significou muito. Mas o que de fato pesou para a senhora recusar? O que a senhora pediu que não foi dado à senhora? Quais foram as condições que não foram acertadas? André, eu acho que realmente não houve uma convergência técnica entre nós. Eu acho que o que me foi colocado da situação atual e do que se espera em termos de expectativa, realmente ele não se encaixa no meu perfil. A minha qualificação, os meus objetivos e os meus planos, eles seguem uma linha que eu acho que é distinta do desejo do governo atual. Então, só me cabe respeitar, agradecer essa oportunidade de ter vindo aqui a Brasília 2 dias, ter podido ir no Palácio, ser recebida pelo presidente, que já significa muito para um médico, chefe da nação. Entretanto, acho que especialmente é isso, é uma linha de convergência técnica que eu acho que realmente não houve e o ministro tem que estar aqui pronto para auxiliar o presidente a levar condições melhores para a população. Então, o ministro não pode ser um problema, ele não pode pensar diferente, as coisas têm que estar muito integradas entre eles. Então, eu acho que esses foram os principais pontos. Entre as propostas que a senhora pensava, se chegasse a aceitar o cargo, a senhora já falou que o governo errou muito na condução da pandemia. O que seria acertar para a senhora? O que a senhora faria diferente? Andréia, eu acho que os pontos cruciais na condução dessa pandemia e que devem ser respeitados, ponto 1, é claro, tem que haver uma união nacional, um esforço grande e uma melhora das relações internacionais para a aquisição das vacinas e para que o plano de imunização seja disseminado de uma maneira eficiente. Então, nós não podemos ser devagares, nós não podemos perder tempo com a vacina, nós já perdemos muito tempo. Então, esse esforço tem que ser nacional, com uma melhora da articulação internacional. O Brasil tem que falar com a OMS, o Brasil tem que falar com o mundo todo, tem que pedir ajuda e tem que ser ágil nos processos de aquisição das vacinas, porque realmente a gente esperar que a população vai ser vacinada até dezembro, nós vamos perder ainda muitas vidas. Então, ponto número 1 é uma tentativa de resgatar o tempo perdido em relação à aquisição das vacinas. Ponto número 2, na minha opinião, é que nós não podemos esperar só nas vacinas para que haja uma redução da mortalidade por essa doença. Nós estamos vivendo dias muito tensos no Brasil todo, vendo pessoas morrerem em portas de hospital, dentro de ambulância, sem leitos de UTI. E isso tem motivado os governadores a decretar toque de recolher, lockdown, um impacto socioeconômico muito grande. Então, a gente tem que tentar traçar estratégias imediatas, de resultado imediato.
E o que eu penso para isso é que, neste momento, para a gente reduzir as mortes, é claro que a gente tem que reduzir a circulação das pessoas na maior parte das regiões do país. E isso tem que ser feito de uma maneira técnica, respaldada por dados científicos, e um Ministério da Saúde forte, ele pode dar esse respaldo que os governos estaduais precisam, esse apoio e essa união. Eu também penso e considero ser emergencial a abertura de leitos com capacitação estrutural e humana. As cidades hoje que têm filas de 300, 500 pessoas precisando de UTI, não é esperar a vacina, você tem que atender essas pessoas. E atender essas pessoas significa ter médico, ter enfermeiro, ter fisioterapeuta, ter medicamento, ter leito, ter respirador não invasivo. E não é só ir lá e abrir o leito, como não era lá atrás, e só ir comprar respirador, como parecia ser uma atitude única. Isso faz parte de um protocolo de tratamento, que o Brasil ficou discutindo cloroquina, azitromicina e ivermectina, e não se discute o que tem que ser feito com o paciente hospitalizado. Qual é o critério de internação que o Ministério da Saúde recomenda? Quem é o paciente que vai tomar corticoide? Por que eu estou falando de corticoide? Porque já foi demonstrado em inúmeros estudos científicos que o corticoide reduz mortalidade. O que se faz com anticoagulante? E essa medicação nova tocilizumab? O que o Ministério da Saúde recomenda para os médicos brasileiros e para os hospitais? E na hora de intubar? Quantas mortes nós temos visto e relatado de pessoas que morreram, perderam suas vidas, porque foram entubados de maneira inadequada? O Brasil precisa de protocolos, e isso é para ontem. Tem que se reunir os especialistas, as sociedades médicas, que tem que, para mim, estar dentro do Ministério da Saúde, com seus representantes, ajudando o Brasil. Não se vê isso, a gente fica discutindo, o governador está certo ou está errado? Gente, o governador está desesperado, porque o povo está morrendo. É na porta dele que ele bate, do prefeito. Nós estamos discutindo azitromicina, ivermectina, cloroquina. É coisa do passado. A ciência já deu essa resposta. Cadê um tratamento, um protocolo de tratamento que vai dizer, olha, quando se intuba, quem tem que intubar tem que ter esse predicado. Se essa pessoa não está nesse hospital, o que essa cidade vai fazer para dar um jeito de minimizar o erro na intubação? Nós vamos retirar os anestesiologistas, por exemplo, porque as cirurgias eletivas reduziram muito. A maioria dos hospitais e das instituições já não está mais fazendo cirurgia eletiva. O anestesiologista é um dos maiores especialistas em vias aéreas. Então, vamos fazer um protocolo para que cada cidade possa colocar o seu anestesiologista para cuidar da via aérea. Tem tanta coisa a ser feita de maneira imediata, assim como tem produtos e medicamentos novos, de fato, cientificamente respaldados e que já estão em discussão para aprovação emergencial em outros países e que o Brasil tem que correr, tem que ser considerado. Então, tem que ter alguém do Ministério da Saúde, na minha opinião, conversando com todos esses cientistas internacionais e buscando para nós uma solução imediata. Não dá para esperar dezembro a população estar vacinada. Doutora Ludmila, boa tarde. Prazer tê-la conosco aqui, a convite da Andréa Sadi. Vendo a sua fala, a gente sente que seria um ganho se a senhora tivesse ingressado no Ministério da Saúde. A senhora diz que o presidente da República tem que ser respeitado nas suas posições em relação à questão do enfrentamento do coronavírus. Neste momento, o que tem prevalecido no governo federal é essa visão do presidente da República, né? Aquela célebre frase do ministro Eduardo Pazuello, um manda, o outro obedece. A continuarmos nesta política atual, onde não há coordenação nacional, onde o presidente da República acaba não estimulando totalmente a população a usar máscara. Na última aparição pública dele até usou, mas a checar se ele vai realmente mudar isso. Continua defendendo o uso de cloroquina. Não é a favor de medidas restritivas. Diante desse cenário, né? Ou seja, o novo ministro talvez venha continuar na mesma política do Pazuello. Se isso continuar, qual o cenário futuro que a senhora prevê para o Brasil em relação ao enfrentamento do coronavírus? Eu acho que o cenário é bastante sombrio. Eu acho que o Brasil vai chegar em 500 mil, 600 mil mortes. E não só isso, mas todo o impacto que essa doença terá em doenças a longo prazo, em sequelas, em consequências e que não estão sendo pensadas. Um projeto que eu acho necessário é que haja dentro do Ministério da Saúde uma área para cuidar disso. Nós temos que reativar centros de reabilitação.
As pessoas saem dessa doença incapacitados para trabalhar. Então, tem um impacto social e econômico gigantesco, uma internação prolongada. Eles saem debilitados, com fraqueza muscular, com sequelas motoras. Tem muita coisa que não está sendo pensada e isso está caindo no colo da população. Além disso, as doenças não Covid. Quais são as principais causas de mortalidade no Brasil hoje? Doenças cardiovasculares e câncer. Onde estão esses doentes? Esses pacientes sumiram das redes públicas e das redes privadas. Eles não estão sendo tratados. Então, isso é imediato. Nós temos que ter saídas. Saídas junto com a regulação do sistema de saúde, onde atender essas pessoas. No ano passado de 2020, o Brasil registrou um aumento de 132% na mortalidade por doença cardiovascular no Brasil. Porque esses pacientes, além de não estarem sendo cuidados, atendidos, eles estão morrendo em casa. Então, há uma série de medidas que devam ser modificadas neste momento, na minha visão, para que o impacto não seja tão cruel como parece. Não é só morte imediata Covid. Esses números, 2.200 mortes, 2.000 mortes, 1.900 mortes, eles não representam, de fato, tudo que a gente fala de morbidade. É o paciente que sai e precisa de ir para um outro hospital. Ele sai vivo no número, mas ele sai morto para a sociedade, sem trabalhar, sem comer, sem andar. E nós estamos cuidando desses pacientes? Doutora Ludmila, boa tarde. Também agradeço muito a senhora ter aceitado o convite da Andréa Sadi. Está muito claro para nós que a senhora seria o nome certo, mas no lugar errado, num governo errado. Mas eu ouvi a senhora falar com muita preocupação por todo o diagnóstico que a senhora fez. A senhora de fato achou que o presidente tinha mudado quando decidiu dar o seu tempo para ir conversar com o chefe da nação? Porque, olha, o primeiro-ministro caiu porque não concordava com o presidente. O segundo-ministro caiu porque, num primeiro momento, parecia que ele concordava, mas depois viu que ficou um fardo pesado demais e, como médico, não deu. O ministro Pazuello ficaria se não tivesse havido uma pressão para a saída dele, se ele não tivesse cometido erros brutais. O que fez a senhora acreditar que poderia haver um acordo, um termo usado pela senhora? O que fez a senhora acreditar que poderia ser um caminho, o da medicina, o da ciência, que a senhora tanto defende? Você sabe que o que me motivou, eu acho que é a minha esperança como brasileira. Eu acho que eu não pensei muito, sabe? Eu pensei no Brasil. Eu não pensei jamais que eu podia ser exposta, que isso podia dar em nada. Eu não pensei em mim, eu pensei no Brasil. Naquela hora eu enxerguei uma chance de vir aqui tecnicamente, sem nenhuma ligação política, como quiseram me ligar à esquerda. Eu, mais uma vez, digo, eu não tenho ligação política alguma. As pessoas que me acompanham são os médicos. Eu ando com médicos. Não tem outro, o meu partido político é a saúde. Então, eu vim completamente de uma maneira despretensiosa, no sentido e com muita esperança, e realmente eu acreditei. Acreditei que tudo pudesse mudar. Sonhei com cada coordenação do Ministério da Saúde sendo liderada por pessoas técnicas da mais alta qualidade. Sonhei com o comitê de vacinas, sonhei com a criação de um gabinete de crise 24 horas funcionando para tentar atender os governadores e os prefeitos e ajudar, porque eu acho que é isso que o Ministério da Saúde tem que fazer, na minha visão. Mas acho que foi só um sonho, espero que em breve ele se torne realidade. Você teve uma divergência técnica com o ministro da Saúde de fato desse país, que é o presidente Bolsonaro. Mas, além de tudo, depois ainda houve ali uma covardia, que foi vazamento de informações, fake news. Você foi alvo de uma campanha de difamação nas redes sociais. Eu queria saber como é que foram esses ataques e se isso não pesou também. Como é que se assume um cargo com um clima desse? Otávio, realmente foi assustador. Está sendo, porque eles não terminaram. Mas eu tenho muita coragem. E pelo Brasil, eu estava disposta a passar por isso. Mas isso me assustou. Criaram perfis falsos meus em Twitter, perfis falsos em Instagram, divulgaram meu celular em redes sociais. Imagina, eu sou uma médica, eu preciso do meu telefone para atender meus doentes.
eu recebo mais de 300 chamadas, ameaças de morte. Houve uma tentativa de entrar no hotel no qual eu estou, em Brasília. Houve ameaças à minha família. Então, tudo que você imaginar de pessoas que eu só posso considerar que elas estejam lutando para ver o Brasil dar errado, eu sofri. Mas, em nome do Brasil, eu sou uma médica que cuida do povo, que acredita. E eu tenho certeza que uma boa gestão, uma pessoa qualificada, que tenha conhecimento de doente, especialmente de doente grave, e foi isso que me motivou. A minha vida toda, eu tenho 43 anos, me formei em Brasília, fui fazer residência no HC, que é um dos grandes hospitais da Universidade de São Paulo, e desde os meus 23 anos de idade, que a minha vida é em UTI emergência, UTI emergência. Então eu sonhava em passar visita nos hospitais, em montar um protocolo rápido, em salvar as pessoas. E é isso que me motivou a estar aqui hoje. E eu não tinha medo, sabe, Otávio? Eu fiquei assustada, porque quando você vê isso acontecendo com você, então me atacaram de todo jeito, que eu fui apoiada por ministros do STF, ministros da mais alta reputação moral da história brasileira, porque eu fui elogiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, porque eu entendo que nessa hora, estas pessoas de bem estavam ali dando a cara para bater para esses malucos que ficam fazendo isso com a gente em prol do Brasil. Falaram, nós estamos com você e vamos te apoiar. Mas não era o nome Ludmila, era uma pessoa que pudesse significar uma esperança, que pudesse significar uma resposta rápida. O Brasil precisa de um resultado imediato. Não é hora de olhar para trás, mas olhar sim para frente. E foi por isso que eu disse mais uma vez, eu fiquei assustada. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas isso não diminuiu a minha vontade e a minha expectativa. Realmente, o grande ponto é uma ausência de convergência entre nós e realmente a pessoa tem que ser de ampla confiança do presidente. Criaram áudios, criaram vídeos, tentaram fazer de tudo uma campanha de difamação. Mas as pessoas que me conhecem no Brasil sabem que eu sou uma pessoa que 24 horas atende paciente, que estuda, tem uma reputação, acho que adequada na área da saúde, nos locais que eu trabalho. Isso só me dá força para continuar fazendo o que eu estou fazendo e eu tenho que salvar cada um que eu puder. Eu tinha deixado, Otávio, um monte de paciente internado. Eu vou falar para você que na sexta-feira, isso tudo foi no sábado, e no domingo eu vim para Brasília. O convite por telefone foi no sábado. Sábado à noite, quem trabalha comigo, a minha equipe, eles se reuniram e eu falei, olha, eu vou conversar com o presidente, é possível que eu vá ficar em Brasília. E eu fui falar com os meus pacientes que estão internados, a maioria com coronavírus e sofrendo. Eles choravam e eu também chorei, porque eu também não posso abandonar, mas eu disse, se essa missão for dada a mim, eu saio dessa missão de cuidar de 70, de 80, 100 e vou cuidar de 210 milhões de brasileiros. E eles entenderam, mas eles pediam, não abandona a gente. Um médico não pode abandonar seu paciente. E hoje o paciente são 210 milhões de brasileiros, porque quem não está doente, tem um parente doente, ou perdeu alguém doente, ou ainda pode ficar doente.